Bom dia para quem estiver assistindo, e hoje eu queria falar um pouco sobre por que Pokémon é tão famoso, seja em vias de jogos, animes e até filmes e live actions. Que teve recentemente, foi ano passado na verdade, mas foi uma live action de Pokémon e não estava tão ruim. Mas eu acho que antes mesmo de falar sobre como é que Pokémon teve tanta fama e os jogos principais dele e tudo que fez ele crescer, eu acho que é bom falar um pouco da história de Pokémon mesmo. Eu vou deixar a fonte da matéria que eu achei na descrição. Pokémon foi criado por Satoshi Tajiri. A saga dos desenhos animados foi uma verdadeira febre nos anos 90, realidade que resultou nas criações de videogames e filmes da série. Falando especificamente sobre os jogos da mesma, os quais se destacaram foram jogos de RPG, feitos para a plataforma de Game Boy e Game Boy Advance, que são Pokémon Yellow, Blue, Red, Silver, Gold, Crystal, Ruby e Sapphire. Quando jovem, o criador dos monstrinhos, Satoshi Tajiri, gostava bastante de observar e estudar os insetos. Assim, baseado no conceito da metamorfose, o japonês idealizou um jogo no qual os jogadores batalhavam uns com os outros usando monstrinhos que, com o passar do tempo e com ganhos de experiência, evoluíam e ficavam mais poderosos. Foi a partir dessa ideia que nasceu Pokémon em 1994. A coleção de jogos para Game Boy, juntamente com outros títulos de estilo de plataforma, a coleção de jogos de Game Boy, como Pokémon Stadium do Nintendo 64, por exemplo, fizeram de Pokémon o segundo jogo mais vendido da história dos games, sendo superado apenas por Mario Bros. Também não podemos falar sobre a história de Pokémon sem deixar de mencionar o impressionante sucesso do mais novo jogo da franquia, usando o conceito de realidade aumentada e desenvolvido para celular. Pokémon GO já se transformou simplesmente no maior jogo móvel da história dos Estados Unidos. E Pokémon GO foi uma febre, de todas as formas, em todos os países que o jogo estava disponível. E o jogo teve um hype de mais ou menos um ano, o que é bastante coisa para qualquer coisa nos anos atuais, porque, por exemplo, um meme dura uma semana e meia no máximo. As pessoas desgastam muito fáceis alguns assuntos, e se uma coisa tá durando bastante é sinal que aquilo é bom e que aquilo tá chamando bastante atenção das pessoas. Porém, o Pokémon GO ele sempre teve notícias de polêmicas e jornalistas exagerando em manchetes como jogador de Pokémon GO foi atacado por algum animal, o jogador de Pokémon GO foi atropelado enquanto jogava. É sempre títulos assim. E realmente teve alguns casos de pessoas que se descuidaram enquanto jogavam, ficavam olhando muito para a tela do celular e acabava dando acidente, sabe? Mas também o Pokémon GO teve uma série de problemas com privacidade dos usuários. Mas isso não é algo para se entrar nesse vídeo. A gente também tem que ver pelos pontos positivos do jogo. O jogo fez muitas pessoas se exercitarem bastante. Principalmente pelo fato que o jogo não funciona quando você está num carro, qualquer veículo, digamos que rápido. Porque, se eu não estou enganado, o jogo tem um limite de velocidade que ele te rastreia. Por exemplo, você correndo, o jogo vai entender que tu tá correndo. Agora, se tu anda num carro a mais ou menos uns 20 km, o jogo já vai parar de contar os Pokémons que tem ao redor. É uma forma de controlar para não ter fraude, sabe? Mas enfim, eu acho que é bom a gente ir pelas coisas que mais fizeram Pokémon em si serem famosos, que são os jogos antigos e os jogos das plataformas da Nintendo, como por exemplo o Game Boy. Ele recebeu vários jogos de Pokémon e bombou muito na época. Por mais que naqueles anos ter um Game Boy colocava, entre aspas, numa classe, porque por exemplo o Game Boy naquela época era muito caro, não era toda criança que se tinha. E os cartuchos também eram caros, então quem tinha era playboyzinho da época, sabe? E muitas pessoas que acabaram não gostando de Pokémon por causa que era muito caro na época, e quem tinha era muito riquinho, sabe? E em questão gráfica, nunca foi um ponto forte a questão gráfica do jogo, porque ele sempre foi disponibilizado para consoles portáteis. Por exemplo, o Game Boy Advance e o Game Boy Color, eles eram portáteis. Depois foi pro Nintendo DS. O Nintendo DS também teve ótimos jogos como o Pokémon Earth Gold e Soul Silver, o Pokémon Black White e o Black White 2, que eu era muito viciado nesses jogos.
Claro que eu não peguei um Nintendo DS, porque também é caro pra caramba. Eu jogava mais em emulador e o Nintendo DS não é tão pesado, então geralmente nos celulares dava pra jogar. E é uma experiência legal até. Por mais que o emulador te dê umas vantagens, como acelerar o tempo do jogo, que não é uma trapaça, dá pra tu colocar cheats no jogo, que daí sim é uma trapaça. E evoluindo um pouco disso foi pro Nintendo 3DS, que teve a chegada de bastante jogos de Pokémon. Alpha Sapphire, Omega Ruby, Pokémon X, Pokémon Y, que por exemplo Pokémon Y tá sendo a gameplay desse vídeo. Se você tava se perguntando qual era o jogo. E Pokémon Sun, Pokémon Moon e Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon até foram um pouco desafasados em questão de desempenho, porque o jogo era um pouco pesado demais pro console mesmo. Porque em algumas horas o jogo dava uma caída de FPS bem brusca, tipo de 30 pra 20, sabe? O jogo nunca rodou a 60 em nenhum dos jogos de Pokémon, sempre aguentava no 30, mas em Pokémon Sun, Moon e Ultra Sun e Ultra Moon sempre tinha quedas de FPS muito bruscas. E chegamos ao jogo de Pokémon que teve uma polêmica muito grande em cima dele. Porque, mais ou menos, são 800 Pokémons até a 8ª geração. E se trouxesse todos esses Pokémons para o Nintendo Switch, que recebeu o Pokémon Sword e Shield, ia ficar um pouco complicado para administrar. Só que a Game Freak, ela cortou de forma muito brusca os Pokémons, reduzindo por mais da metade. Tem até uma matéria que fala assim: anteriormente o Game Freak já havia comentado que seria difícil manter um bom equilíbrio com mais de 800 Pokémons aparecendo em um só jogo, e portanto a produtora optou por qualidade ao invés de quantidade. Um anúncio não foi bem visto pelos fãs que de antemão presumiram que a empresa futuramente iria adicionar todos os Pokémons em um futuro lançamento de Sword e Shield. O acontecimento começou a ser chamado de Dexter pelos Pokémons, e a Game Freak foi classificada como preguiçosa e gananciosa, o que é um ponto bem interessante porque, como em Sun e Moon, não tem o porquê tu comprar aqueles jogos se tem Ultra Sun e Ultra Moon que são mais completos. A Game Freak deixou um tempo, se eu não tô enganado foi 1 ano praticamente o jogo, Sun e Moon, e depois lançaram Ultra Sun e Ultra Moon como uma versão mais completa. Que a história é praticamente a mesma, então não vale a pena tu comprar o Sun e Moon. Por exemplo, o Black e o White e o Black White 2 tem uma diferença um pouco na história, mas não tanta, mas é uma diferença maior que Sun e Moon. Então o dinheiro é mais bem gasto, digamos assim. E claro, como todo jogo famoso, teve muitas teorias satanistas em volta do jogo. Porque naquela época também era uma época que as pessoas podiam manipular muito bem umas às outras com informações falsas. Mas enfim, voltando ao assunto, teve a história do Pokémon Terror Black. Antes de Pokémon Black tornar um game oficial da franquia, este foi o nome de um cartucho amaldiçoado no qual o fantasma faz parte da sua equipe e tem uma habilidade chamada Curse, que é amaldiçoar, traduzindo, que mata Pokémons e treinadores. E teve vários vídeos um pouco depois disso, bastante tempo depois, que explicavam mais a fundo. E isso tem um pouco a ver com Lavender Town, que é uma cidade do Pokémon Red, que é uma cidade amaldiçoada, que tem uma música assustadora, mas que no próprio jogo original ele fala qual é esse Pokémon fantasma. Tu não tem direito a ter no jogo, mas ele é a disfarce de um Marowak. Que o Marowak tem uma história um pouco conturbada, um pouco macabra, que eu vou deixar pra contar num próximo vídeo sobre histórias macabras relacionadas a Pokémon. E quando tu vai jogando, naquela parte do jogo, tu vai descobrindo que não era um fantasma, em si era um Pokémon com medo. E no próprio jogo original tem um ataque chamado Curse, que tem 2 tipos de efeitos, que é em Pokémon tipo fantasma, ele te tira a vida do próprio Pokémon, mas tira mais vida do oponente em um tempo maior. Mas em Pokémons que não são do tipo fantasma, isso acaba aumentando a força e a defesa. Mas em relação ao anime, o anime tem várias temporadas, mas tem uns episódios bem conturbados. Como teve um episódio de Pokémon que mandou centenas de crianças para o hospital, que até vou deixar a matéria aí embaixo também na descrição, se você quiser ver. Pikachu usa seu poder de choque para salvar o dia.
Naquele caso em específico, ele jogou uma alta carga elétrica sobre o programa de computador, o qual acaba resultando em uma explosão, e foi o suficiente para causar um belo estrago. Naquele dia, 685 telespectadores foram parar no hospital com dores na cabeça, enjoo, convulsões e ataques epiléticos em função do episódio. Esse fenômeno é chamado de epilepsia fotossensível, quando a convulsão é desencadeada por padrões de imagens e luzes. O episódio foi conhecido como o episódio do Porygon, que foi a primeira vez que o Porygon, que é um Pokémon feito no computador, que é um Pokémon não orgânico, e o Pikachu acaba fazendo isso e mostra um pouco do Porygon na cena, e acaba que esse episódio ficou conhecido como o episódio do Porygon, que foi tirado do ar. Se eu não me engano, tem até uma versão do episódio que esses flashes de luzes são diminuídos, mas isso não foi o suficiente, foi cancelado em vários países esse episódio. Teve outro episódio de Pokémon que é em relação a Jynx, que é um Pokémon feminino que foi acusado de racismo, os desenhistas que fizeram o Pokémon. O nome do episódio se chama Feriado de La Jynx, que acompanhava o Ash, o Brock e a Misty salvando o Papai Noel nos planos terríveis da equipe Rocket. O bom velhinho tinha como ajudante uma Jynx que tinha se perdido no seu mestre. O visual do Pokémon, que exibiu uma aparência parecida com desenhos americanos racistas dos anos 30 e lembrava blackface, incomodou muitos países. Além disso, muitos alegaram que a Jynx era uma visão estereotipada de mulheres negras. Após a repercussão, o episódio foi retirado do ar e refeito, mudando a cor da Jynx para roxo. E o episódio voltou a ser transmitido em uma parte mais avançada da temporada, o qual gerou confusão entre os fãs por causa da descontinuidade da trama. E eu vou colocar uma imagem na tela comparando a Jynx antiga e a nova Jynx. E se você pensa que acabou os episódios problemáticos de Pokémon, tem mais um episódio que um membro da equipe Rocket tem os seus seios infláveis, um personagem masculino. A cena do episódio Bela é a praia. O episódio gerou polêmica por ter cenas consideradas sexualmente apelativas e foi banido de todos os lugares, exceto dos países da Ásia. Nele, Ash e seus amigos tiram selfies em Acapulco e Misty decide participar de um concurso de beleza. Brutella, uma personagem que não quer que ela vença, pede ajuda para a equipe Rocket para tentar impedir sua vitória. Então, Jessie entra no concurso e James também, que chega a usar seios infláveis e dizer que a Misty nunca terá um busto tão grande quanto o dele. No meio do episódio, os seios do James chegam a ser inflados até ficarem com o dobro do tamanho do original. Enfim, Pokémon não é mil maravilhas e todo mundo sabe. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou, deixe o dislike, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos. E é isso. Fique atento para os próximos vídeos e tchau!